Se você está tentando resolver um problema complexo no trabalho, pare agora. Provavelmente está fazendo ele piorar. E não é por incompetência sua. É porque esse problema, essa complexidade, provavelmente se trata de um paradoxo. E um paradoxo não foi feito para ser resolvido, ele foi feito para ser navegado, gerenciado. E a ciência já provou isso. Nos próximos minutos, eu vou te mostrar por que os líderes que entendem isso tomam decisões melhores. E os que não entendem vivem apagando o incêndio que eles mesmos criam. Vamos conversar sobre isso? Você já percebeu que alguns problemas sempre voltam? Você conversa com as pessoas, ajusta processos, define novas prioridades, cobra com mais clareza, tenta ouvir melhor. E aí, por alguns dias, parece que tudo deu certo, mas depois, logo depois, a tensão volta novamente. E aí vem aquela voz interior que provoca uma sensação ruim, uma sensação incômoda e gera uma pergunta na nossa mente: será que eu estou resolvendo o problema errado? E a resposta é talvez sim. Ou talvez você esteja tentando resolver a situação como um problema, quando, na verdade, precisa ser administrado como uma tensão. Deixa eu dar uns exemplos mais específicos. Por exemplo, a equipe precisa de autonomia, mas também precisa de direção. Você precisa entregar resultado, mas não pode destruir as pessoas ao seu redor. E aí você precisa decidir rápido, mas você sabe que uma decisão mais apressada pode custar muito caro. Esses não são problemas que têm uma solução definitiva. São tensões persistentes que convivem a longo prazo. Então, o erro começa quando a gente tenta eliminar um lado só para aliviar o desconforto daquela situação. Só que o lado eliminado, ele volta ainda mais forte, mais caro e mais difícil de administrar. Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou Eliel Alexandre Guimarães e atuo há mais de 30 anos no setor bancário. E ao longo dessa jornada, liderei várias equipes, mas até hoje sou liderado, apoio e lidero. Como pesquisador, eu desenvolvi um modelo teórico sobre a mentalidade de paradoxo do gestor bancário, mas que pode ser adaptado a qualquer contexto organizacional. Este canal é um espaço para refletirmos sobre liderança, sob a ótica do paradoxo organizacional. Aqui, nós não buscamos respostas fáceis para problemas difíceis. A proposta é outra, é desenvolver com você uma forma mais madura de pensar, decidir e agir diante das tensões reais. E hoje, pessoal, vamos conversar sobre o tema-chave do nosso canal, a mentalidade de paradoxo. Mas vamos lá, você já ouviu falar na mentalidade de paradoxo? O que é isso? O que significa a mentalidade de paradoxo? Em inglês, esse termo é chamado por Paradox Mindset. É um conceito consolidado cientificamente num artigo que foi publicado em 2018 por Myron Spector e os seus companheiros, né? Eles teorizaram que a mentalidade de paradoxo é uma predisposição, algo que cada pessoa apresenta em maior ou menor grau. Pessoas com essa mentalidade mais desenvolvida conseguem reconhecer que algumas tensões importantes não se resolvem escolhendo definitivamente um lado. Elas precisam ser compreendidas, administradas e recalibradas ao longo do tempo. Essas pessoas, as pessoas que desenvolveram a mentalidade de paradoxo, elas são mais propensas a abraçar a ambiguidade. Também elas são mais abertas à inovação e, por causa disso, são mais tolerantes aos erros. Essas pessoas entendem que o erro é uma oportunidade a ser explorada. Elas não enxergam os erros como uma falha merecedora de punições, por exemplo. E o melhor, essa mentalidade também não é um traço pessoal, um traço fixo, quero dizer. Ela pode ser desenvolvida por qualquer pessoa, a qualquer tempo, ao longo do tempo. Agora pensa comigo, um líder precisa cobrar resultados sem perder a confiança da equipe. Se ele só cobra, gera medo, desgaste, perda de engajamento. Mas se esse mesmo líder só acolher as pessoas, ele pode perder a direção, o desempenho e o senso de responsabilidade do time. A questão aqui não é escolher entre resultado e pessoas, como se um lado anulasse o outro. A questão é aprender a lidar melhor com os dois lados ao mesmo tempo. E é aqui que acontece a virada de chave. Ao invés da gente perguntar qual lado pode estar certo, a gente começa a perguntar que valor cada lado protege e como eu posso agir sem destruir o que é importante. Mas esse comportamento, aliás, ele é muito antigo. Bem antes da ciência organizacional, lá na Bíblia, o apóstolo Paulo ele dizia: examinai tudo, retende o bem.
Essa atitude até parece simples, mas exige muita maturidade, porque sustentar a tensão é uma decisão desconfortável. Por outro lado, muita gente decide mal justamente porque quer se livrar rápido daquele desconforto que é causado por uma situação tensionada. Agora, deixa eu compartilhar com você, rapidinho, a base científica disso tudo que a gente está conversando. Prometo que vai ser leve, mas compartilhar agora com você é fundamental. Na literatura sobre comportamento organizacional, 2 estudos fazem muito sentido. O primeiro estudo foi publicado em 2011. Wendy Smith e Marianne Lewis consolidaram a teoria do paradoxo organizacional. E a ideia central desse artigo foi: nas organizações, muitas tensões não desaparecem quando escolhemos um lado. Isso porque elas são interdependentes e persistentes. Essas são as características básicas de um paradoxo organizacional. E esse paradoxo nas organizações forma um tipo de sistema que atua como se fosse um jogo de cabo de guerra. Tenta imaginar 2 times segurando, cada um uma extremidade da corda e puxando. Isso é um paradoxo. O paradoxo ele não se choca, ele, na verdade, se afasta, ao contrário do que muitos dizem por aí. O segundo estudo foi publicado em 2018. Aquele que eu citei um pouco atrás, de Myron Spector. Esse estudo mostrou que pessoas com alta mentalidade de paradoxo têm melhor desempenho em ambientes com recursos escassos e cercados por paradoxos. Isso mesmo, justamente quando falta dinheiro, gente ou tempo. Nessas condições, essa mentalidade, a mentalidade de paradoxo, se torna ainda mais valiosa. As pessoas que desenvolvem essa mentalidade percebem os desafios como combustível para não desistir. Elas mergulham fundo nas complexidades. E daí elas buscam extrair o melhor dos 2 lados do paradoxo, daquela tensão. Dessa maneira, as pessoas com mentalidade de paradoxo acabam criando soluções inovadoras, decorrentes da criatividade pessoal. Agora comenta aqui embaixo. Isso soa familiar para você? Porque no Brasil, liderar com recursos escassos não é exceção. É o padrão. Mas deixa eu abrir um parênteses importante. Apesar do nosso foco aqui no canal ser o cotidiano das empresas, tudo que a gente falar, ou a maioria das coisas que a gente falar aqui, e principalmente o tema do vídeo de hoje, também se aplica à nossa vida pessoal. Porque quem desenvolve a mentalidade de paradoxo também tende a lidar melhor com os dilemas pessoais. A prática de gerenciar tensões, em vez de tentar eliminá-las, pode, inclusive, reduzir o estresse emocional e melhorar a qualidade da vida. Porque, no fundo, a nossa vida é cheia de tensões e elas não desaparecem do nada. Relacionamentos, carreiras, escolhas. Muitas vezes, para essas questões, não tem uma resposta certa, mas pode haver navegação consciente. Seguindo adiante, agora eu quero te entregar algo mais prático. 3 perguntas que você pode usar hoje mesmo, na sua próxima reunião ou, quem sabe, na sua próxima decisão difícil. A primeira pergunta é: essa tensão é realmente um problema a ser resolvido ou é um paradoxo a ser navegado? Fazer a distinção entre problema comum e paradoxo é essencial no nosso dia a dia. Se o desafio envolve 2 valores legítimos que se contradizem e nenhum pode ser eliminado sem prejuízo, você está diante de um paradoxo. Nesse caso, pare de tentar resolvê-lo. Comece um gerenciamento específico. A segunda pergunta pode ser: que valor cada lado da tensão está tentando proteger? Aí vamos lá. Quando você analisa determinada situação, o que cada lado tem de importante? E pensar sobre isso, pessoal, realmente muda tudo. Você passa a enxergar o que cada um defende de legítimo. Por exemplo, um paradoxo bastante comum é a autonomia da equipe versus a direção constante praticada pelo líder. A autonomia protege a criatividade. Então, uma equipe autônoma, um funcionário autônomo, ele tem a oportunidade de manifestar a criatividade dele no trabalho e criar muitas inovações. Ok. Por outro lado, a direção contínua do líder protege o alinhamento estratégico. Ambos os lados importam. A terceira pergunta que a gente pode fazer é: qual é a coisa mais simples que eu devo considerar nessa situação para acolher os 2 lados, mesmo que parcialmente? Ouça, você não precisa resolver tudo de uma vez. Às vezes, um pequeno gesto na direção da conciliação já muda toda a dinâmica. Com o tempo, a prática desses pequenos passos vão construindo em você e na organização
uma cultura de navegação nas tensões e não uma cultura de eliminação de problemas? Essas 3 perguntas são seu ponto de partida a partir de agora. Elas não resolvem tudo e nem mesmo prometem isso, mas mudam completamente a qualidade da sua decisão. Deixa eu dar mais um passo e te mostrar como isso pode funcionar na prática. Imagine um gestor que precisa cortar custos relacionados à folha de pagamento da empresa. Complicado, não é? Mas esse gestor, por exemplo, sabe que a equipe já está sobrecarregada. A abordagem mais comum que a gente vê por aí é: corta de qualquer jeito. Qual será o resultado provável? A equipe vai entregar menos, queda na qualidade e o clima da empresa piora. E os custos, certeza de que eles voltam a subir depois. Agora a gente vai tratar essa mesma situação, mas com uma abordagem sob lentes paradoxais. Jogo rápido. Então a gente pergunta: isso é um problema para resolver ou um paradoxo a navegar? Esse caso é um paradoxo clássico, que lida com eficiência e bem-estar. São 2 valores legítimos que, no nosso exemplo, estão em tensão. Daí a segunda pergunta pode ser: o que cada lado protege? A eficiência protege a sustentabilidade do negócio. O bem-estar protege a capacidade de entrega da equipe. Ambos os lados importam. Aí a gente vai para a terceira pergunta: qual é o menor passo que eu posso dar? Uma sugestão séria seria, em vez de cortar unilateralmente os custos, o gestor reúne toda a equipe e diz: pessoal, precisamos reduzir 10% dos custos. Por exemplo, vocês conhecem os processos melhor do que eu. Onde podemos cortar sem sacrificar a qualidade daquilo que entregamos? O que eu quero dizer? Você passa a chamar o time para o jogo, compartilhar a responsabilidade. Percebeu a diferença? O paradoxo continua existindo, mas agora ele está sendo navegado, com participação, respeito e inteligência. Pessoal, o assunto de hoje é um verdadeiro divisor de águas para a sua vida pessoal e profissional. Se achar necessário, assista novamente este vídeo. Se você tiver dúvidas ou sugestões de outros temas para a gente fazer vídeos, comenta aqui embaixo. Mas nós não vamos parar por aqui. Em breve, você terá muito mais conteúdo sobre como fazer a diferença por meio da mentalidade de paradoxo. Agora, se você quiser aprofundar de maneira sistematizada esse conteúdo, eu preparei diversos materiais que vão te ajudar a formar essa nova maneira de lidar com as tensões, a sua mentalidade de paradoxo. Aqui embaixo, na descrição do vídeo, tem todos os links para os materiais que preparei para você. Eles vão impulsionar o seu mindset. Aproveita, porque eu também deixei um super cupom para você investir nas suas soft skills com mais descontos. A mentalidade de paradoxo não é uma técnica. É uma postura resiliente diante da complexidade. Ela não elimina as tensões, ela te dá ferramentas para atravessá-las, para navegar as tensões com mais lucidez e menos desgaste. Então, se este vídeo te ajudou a enxergar algum dilema de forma diferente, curta o vídeo e deixa um comentário também aqui embaixo. Isso vai ajudar a propagar esse conteúdo para outras pessoas que também precisam de uma nova mentalidade. E se esse canal faz sentido para você, inscreva-se. Ainda tem muito conteúdo relevante vindo por aí. Tchau, pessoal. Nos vemos no próximo vídeo. Vamos juntos?